Olá, tudo bem? Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Aqui é o pastor Chicão. Antes de nós lermos o texto para a nossa meditação, para a nossa reflexão, eu quero dizer que é um prazer enorme compartilhar a palavra do Senhor com você. Tem sido extremamente edificante para a minha vida, né? Esse tempo que estamos vivendo de compartilhamento da palavra. E eu gostaria de te pedir, se inscreva no canal, compartilhe com as pessoas para que a mensagem possa chegar ao maior número de pessoas. É a palavra de Deus, a palavra não é minha, é do Senhor. E essa palavra ela é viva e eficaz, ela transforma a vida do ser humano. Então, em nome de Jesus, se inscreva no canal, compartilhe. Hoje eu quero ler com vocês, e eu quero pensar um pouco, nós vamos refletir a respeito de Mateus capítulo 27, versículo 46. O texto diz assim, Mateus 27, 46. E perto da hora nona, exclamou Jesus em alta voz, dizendo, Eli, Eli, lama sabachthani, que significa, Deus meu, por que me desamparaste? Queridos, nós estamos diante de um texto que traz uma mensagem profunda ao nosso coração. Deus meu, por que me desamparaste? Meu Deus, por que me abandonaste? Nós percebemos nesse texto aqui uma grande diferença das experiências anteriores de Jesus, o Filho, com Deus Pai. Quando nós olhamos para os evangelhos, nós percebemos Jesus no Getsêmani, onde ele tem Deus, o Pai, que o fortalece, que o dá forças. E na cruz, agora na cruz, o mesmo Pai, o mesmo Deus que lhe fortaleceu no Getsêmani, agora lhe dá as costas. Lá no Getsêmani, Jesus podia chamar 12 legiões de anjos, que eles o teriam salvado rapidamente. Antes disso, antes daquele momento, Jesus havia afirmado que o Pai não o deixava só. Agora, na cruz, o Pai lhe dava as costas. No Getsêmani, o Filho foi tentado a abandonar o Pai. Na cruz, o Pai abandonou o Filho. Obviamente que nós precisamos analisar essa questão e tirarmos as lições, permitirmos que o Espírito Santo de Deus ministre ao nosso coração. Somente aqui neste texto, em todo o Evangelho, Jesus se dirige ao Pai como Deus. Somente aqui. Essa mudança de tratamento tem um significado muito grande. Essa mudança de tratamento significa a quebra de comunhão entre o Pai e o Filho. Naquele momento, no momento da crucificação, o Pai parecia não estar agindo como um pai. O sofrimento do Filho, ele já era terrível, porque ele levava sobre si todos os nossos pecados, mas suportar esse sofrimento sem a presença do Pai aumentava ainda mais o horror daquela cena, aumentava mais o horror daquele momento. Esse grito, esse brado, essa colocação feita por Jesus, ela é de tão difícil aceitação que para muitas pessoas acreditam que o Pai não abandonou realmente o Filho, mas que Jesus apenas se sentiu abandonado. Mas a verdade, queridos, é a seguinte: nós não podemos e não devemos furtar o verdadeiro significado dessas palavras. João Calvino disse o seguinte, que a alma de Cristo ela tinha de sentir todos os efeitos do juízo. Se Cristo, palavras de Calvino, se Cristo tivesse enfrentado apenas a morte física, isto teria sido inútil. Se a alma dele não tivesse sido afetada pelo castigo, seria somente Cristo um salvador de corpos e não um salvador da alma do ser humano. Por consequência, ele pagou um preço muito maior e mais elevado quando ele sofre os terríveis tormentos de um homem condenado por causa dos nossos pecados e abandonado pelo Pai.
Não se enganem, não se enganem. Tratava-se de um verdadeiro abandono por parte do Pai. Obviamente, nós precisamos concordar que abandono, a palavra abandono, a palavra abandonado, ela é uma palavra muito forte. Um homem abandonado por seus amigos, uma esposa abandonada pelo marido, uma criatura abandonada pelo Criador, um filho abandonado pelo pai. O filho, Jesus, ele era amado pelo Pai desde a eternidade. A presença do Pai era o único prazer que Jesus, o Filho, tinha. E quando o Pai oculta a face do Filho, era sem dúvida nenhuma o gole mais amargo do cálice, esse cálice de tristeza que Jesus decidiu beber, que Jesus escolheu beber por mim e por você. Eu não tenho a menor dúvida de que quando Deus Pai vira as costas a Jesus, quando o Pai vira as costas ao Filho, foi a dose, foi o gole mais amargo deste cálice que o Senhor Jesus bebeu por mim e bebeu por você. Mas a pergunta é: Jesus sofreu apenas como homem ou também sofreu como Deus? Será que a natureza divina ela se manteve indiferente enquanto o Pai aceitava o pagamento que lhe era feito naqueles dias de trevas em Jerusalém? Será que foi apenas o homem que sofreu ou Deus também sofreu? Jesus estava ali naqueles dias pagando o preço ao Pai pelos pecados da humanidade, pelo meu pecado e pelo seu pecado. Mas será que ele sofreu apenas como homem ou ele sofreu também como Deus? Denis Nguyen, um escritor, teólogo, ele argumenta que um Deus que não pode sofrer, observe isso, um Deus que não pode sofrer é um Deus que não pode amar. Se Deus não pudesse sentir a dor do seu povo, nós, não ele, nós seríamos tentados a dizer que Deus é indiferente aos nossos problemas. E observe bem, Deus não é indiferente aos nossos problemas, Deus nunca foi e nunca será indiferente à nossa dor. Deus sofre, escreveu Nguyen, por querer amar. Deus sofre por querer nos amar. Deus sofre por nos amar. Olha só, eu quero citar dois textos. Isaías capítulo 63, versículo 9, Zacarias capítulo 2, versículo 8. O texto de Isaías diz assim: em toda a angústia deles, ele foi angustiado, e o anjo da sua presença os salvou. Pelo seu amor e pela sua compaixão, ele os remiu, e os tomou e os conduziu todos os dias da antiguidade. O profeta está fazendo referência ao povo do Senhor saindo do Egito. Mas Zacarias 2:8 diz assim: porque assim diz o Senhor dos exércitos, depois da glória ele me enviou às nações que vos despojaram. Preste atenção, porque aquele que tocar em vós, toca na menina do meu olho. Deus, ele sente a nossa dor. Deus não é indiferente ao nosso sofrimento. Dietrich Bonhoeffer, um teólogo, disse o seguinte: ele escreveu quando estava preso: somente o Deus que sofre pode nos ajudar, porque ele conhece a nossa dor. Se apenas a natureza humana de Jesus Cristo sofreu na cruz, então não houve verdadeira encarnação. Na verdade, isso tudo isso levaria à conclusão de que apenas um homem morreu na cruz, e não um Deus homem. Porque Jesus era homem, mas Jesus também era Deus. Ele não podia sofrer como homem, preste atenção, ele não podia sofrer como homem sem que a sua natureza divina também sofresse. Obviamente que eu tenho dificuldade em acreditar
que Deus Pai tenha permanecido indiferente e impassível à dor do filho. E se, observe a seguinte afirmação, se um pai vê o filho morrer, com certeza o filho não seria o único a sofrer. Esse pai também sofreria e sofre quando isso acontece. Da mesma forma, o nosso Pai Celestial, o nosso Deus, ele sentiu a dor do seu filho amado. Ele sentiu a dor de Jesus. Deus teve que dar as costas ao filho para que o filho sofresse o castigo por nossos pecados, para que o filho levasse sobre si todos os nossos pecados. E observe o seguinte, nós não podemos nos esquecer de que o pai não foi forçado a sofrer por circunstâncias que estavam além do seu controle. Deus escolheu sofrer, o pai escolheu sofrer, ele escolheu redimir a humanidade, ele escolheu redimir a mim e a você através do sofrimento de Jesus Cristo, seu filho. O pai, ele escolheu ser aceito por algumas pessoas e rejeitado por outras, porque é exatamente isso que acontece. Nem todo ser humano aceita a Deus, nem todo ser humano traz no coração o desejo de um relacionamento com Deus. Isso foi escolha do próprio Deus. Ele sofreu porque ele estava disposto a passar por isso, ele estava disposto a isso. O Senhor, como Deus, como Criador de todo o universo, ele tinha diante dele um número infinito de possíveis mundos, nos quais não havia degradação, pecado ou necessidade de redenção. Mas ainda assim, Deus escolheu esse plano, Deus escolheu esse mundo, apesar de toda a injustiça por parte dos homens que ele sofre e de toda a dor. Nós, eu e você, nós somos chamados a crer o seguinte, que da perspectiva da eternidade, o plano de Deus sempre foi o melhor. Se nós, que somos pecadores redimidos, nós consideramos aterradora a ideia de ser abandonado por Deus, você já pensou nisso? Você que já foi redimido pelo sangue do Cordeiro, você que foi alcançado pela graça de Deus, você já pensou na possibilidade de ser abandonado por Deus? O quanto isso é ruim? Então pense você no sofrimento de Jesus, pense você no sofrimento do Filho, que por toda a eternidade, havia estado lado a lado com o Pai. Ele diz que ele e o Pai eram apenas um. Imagine então o Filho, Jesus, sendo abandonado. A sua santidade estava naquele momento em contato com todo tipo de impureza. É o momento que ele toma sobre si todos os nossos pecados. E ainda assim, nós percebemos em Cristo um brado, um grito, uma exclamação de confiança e de esperança. Ele disse o quê? Meu Deus, meu Deus. Ele ainda chamava o Pai de meu Deus, apesar de naquele momento estar abandonado na cruz. O Pai ainda lhe pertencia. Aquela agradável comunhão, ela havia terminado. Mas o Filho estava absolutamente consciente de que a presença do Pai retornaria. A retirada da presença do Pai não significava e não significou em momento algum para o Filho a retirada do seu amor. No fim do túnel havia uma luz. E poucas horas depois deste brado, deste grito, desta exclamação, em Lucas 23:46, nós percebemos o Filho dizendo ao Pai, novamente se referindo a Deus como Pai, Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Observe o seguinte, o clamor de Jesus foi um clamor de agonia, não de desconfiança. Nós precisamos saber separar isso. Nós podemos expressar a nossa dor, nós podemos colocar para fora aquilo que estamos sentindo, mas nós, de forma nenhuma, podemos fazer isso como um ato de desconfiança. Um teólogo chamado Pink disse o seguinte,
Deus havia se apartado dele, mas note como sua alma ainda se apega a Deus. A angústia, ela não pôde ser traduzida em palavras. E não é de admirar que Martim Lutero, o reformador, ao contemplar esse texto, ele tenha ficado aflito. Lutero ficou aflito com esse mistério. Então ele exclama o seguinte: Deus abandonando Deus. Nenhum homem pode compreender isso. Observe o seguinte, queridos. Todavia, as trevas, elas nos lembram do horror e do mistério. Um mistério que homem algum pode entender. Naquele momento da cruz, Jesus tomava sobre si o meu pecado e o seu pecado. E por causa da santidade de Deus, Deus não podia conviver com o pecado. Deus então se aparta do Filho. E o Filho exclama, no momento de dor: Deus meu, por que me abandonaste? Por que me desamparaste? O Filho agora abandonado na cruz, levando sobre si o pecado de toda a humanidade, pagando o preço para que eu e você pudéssemos ser redimidos. Em Cristo nós fomos feitos justiça. Em Cristo nós fomos justificados. Ele encarou a cruz. Ele encarou aquele momento sozinho para pagar o preço pelo meu e pelo seu pecado. Mas não foi de forma nenhuma um clamor de desconfiança. Ele sabia do amor do Pai. E eu e você sabemos que tudo isso aconteceu porque o Senhor nos amou, porque o Senhor nos ama. O Senhor fez isso para que eu e você pudéssemos novamente ter vida, para que eu e você pudéssemos novamente ter um relacionamento de intimidade com Ele através de Jesus Cristo, através do sangue derramado na cruz, através do sacrifício remidor de Jesus na cruz do Calvário. Que o Espírito Santo de Deus possa ministrar profundamente ao seu coração. Deus te abençoe, em nome de Jesus. O Senhor Jesus foi abandonado na cruz pelo Pai, porque Ele levou sobre si os nossos pecados. Hoje, eles estão lado a lado. O Senhor Jesus intercede por mim e por você. Volte-se para Jesus, volte-se para Deus. Não permita que esse sacrifício feito seja em vão na sua vida. Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.